Começando mais um vídeo nesse canal e a receita de hoje é de um pãozinho vegano, saudável, sem glúten, feito com batata doce. Para quem não consome glúten sabe como é difícil achar um pão gostoso sem glúten. E essa é uma receita maravilhosa que eu tenho certeza que você vai gostar. Eu sou a Nádia, sou cozinheira, confeiteira, criadora de receitas e de conteúdos. Esse é o Natureba, então bora pra receita? Bom, gente, então vamos começar a receita. Antes eu queria só explicar um pouquinho para vocês sobre o uso da farinha. Essa é uma receita sem glúten, então ela não vai farinha de trigo. E como não vai farinha de trigo, a gente precisa fazer um mix de farinha. Por quê? A farinha de trigo, na grande maioria dos casos, não é possível a gente substituir somente por uma farinha. Por exemplo, vai farinha de trigo, coloca farinha de arroz. Não vai dar certo. A gente precisa de farinhas também que vai dar leveza, vai dar estrutura e vai dar consistência, elasticidade. Isso tudo é desenvolvido pelo glúten através da farinha de trigo. E aí a gente precisa misturar algumas farinhas para poder desenvolver, para poder fazer então a receita. Bom, gente, vamos começar. Antes eu só queria explicar para vocês rapidinho sobre o uso da farinha. A farinha de trigo, como ela possui glúten, o glúten ele desenvolve e tem aquela elasticidade. Quando a gente substitui a farinha de trigo, por exemplo, somente por uma farinha, como a farinha de arroz, talvez a receita não dê certo. No caso de um pão, por exemplo, não vai dar certo. Porque a gente precisa de elasticidade, a gente precisa de leveza. E a farinha de arroz, ela é mais para estrutura. Ela fica, se você fizer somente com ela, não vai dar certo, porque ela fica muito pesada. Então a gente precisa fazer esse mix. Aqui a gente vai usar algumas farinhas que vocês vão ver. Por exemplo, tem a farinha de arroz, tem o polvilho doce, que ele traz leveza. A gente vai usar a farinha de aveia, a linhaça, a goma xantana. A goma xantana é bem legal você ter em casa, porque dá pra gente usar em várias receitas sem glúten, que ela serve pra dar elasticidade. E é só um pouquinho que a gente usa na receita, vocês vão ver. Então é legal que você pode comprar e ter, porque você vai usar poucas quantidades na receita, senão ela estraga toda a receita. Mas é isso, vamos começar, vou mostrar tudo pra vocês aqui. Em um bowl, adicionei a farinha de arroz, o polvilho doce, o amido de milho, a aveia, linhaça, chia, açúcar, aqui eu tô usando o açúcar demerara, a goma xantana, o fermento em pó, aquele que a gente usa em bolo, e o fermento biológico seco, que é aquele próprio para pães e bolo. Agora eu vou misturar todos os secos para depois começar a adicionar os líquidos. Bom, já misturamos aqui todos os nossos secos e agora a gente vai colocar água morna aos pouquinhos para depois a gente colocar a batata doce. Agora aqui não tem segredo, é só ir adicionando água morna aos pouquinhos e mão na massa. Depois de adicionar toda a minha água, eu comecei adicionando a batata doce. Misturei, encorpei toda a batata doce e depois adicionei o azeite e continuei mexendo a minha massa. E por último, adicionei o sal e mexi para incorporar tudo. Bom, olha, ficou assim a nossa massa. E agora eu vou passar para uma forma. A minha não precisou untar, porque a minha forma é de silicone. Se você quiser, você pode usar também dessa aqui. E aí você unta com azeite e a farinha de arroz. Eu vou transferir para cá e vou deixar a massa descansando. Se você não quiser fazer esse processo na mão, você pode usar a batedeira. Se você tiver aquela batedeira que tem aquela giratória, acho que é giratória, né? Que é próprio para pão, você pode fazer lá também.
Aqui eu fiz na mão, que é uma maneira mais fácil e não suja tanta louça. Hoje tá um dia bem quente aqui, então acredito que rapidinho vai fazer efeito o nosso fermento. Agora eu vou adicionar só um pouquinho de chia aqui em cima para ficar bonito, dar um tchan e vou cobrir e vou deixar ele crescendo. Adicionei também umas sementes de linhaça dourada por cima junto com a chia para agregar mais valor nutricional. E 30 minutinhos depois, olha o tamanho do pão que ficou. Agora eu vou levar para assar. Eu assei no forno pré-aquecido a 200 graus e ficou prontinho nosso pão de batata doce, vegano, saudável, sem glúten, delicioso. Dei uma olhada no tamanho que ele ficou e como ele ficou macio por dentro e crocante por fora. Muito delicioso, perfeito! Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. É importante você esperar o pão esfriar totalmente para depois você cortar. Se você cortar assim que ele sair do forno, ele continua esfriando, então pode ser que ele fique um pouquinho cru por dentro. Então tenha paciência, espere ele esfriar, corta que ele vai ficar perfeito. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like é muito importante pro meu trabalho. Se inscreva aqui no canal para você não perder nenhuma receita e nenhum vídeo novo que vai vir por aqui. Me siga também lá no Instagram, no @nasegantin e no @na_tureba, que lá eu compartilho dicas e mostro a minha alimentação diariamente para vocês e vocês ficam mais pertinhos de mim. Muito obrigada por assistirem o vídeo até aqui, muito obrigada por estarem comigo, um beijo e até o próximo. Tchau! Essa receita, ela não é minha, a receita original eu vi no canal de receita da Marcia Midori e reproduzi essa receita no meu jeito.